Olá, bem-vindo amigo, bem-vinda amiga a mais um vídeo do meu canal. E o tema que eu escolhi para hoje é a microevolução. O que é a microevolução? É aquela evolução que acontece no universo do microcosmo. E para eu entrar diretamente nela, primeiro eu preciso passar a explicar como Charles Darwin criou a sua teoria da evolução das espécies. O que ele fez? Ele viajou metade do planeta por anos, colhendo dados e informações de como o ambiente afetava as espécies e como as outras espécies se afetavam entre si. Resumidamente é isso. E a partir daí ele criou uma teoria muito importante. Tem muitos críticos, mas eu acho ela extremamente importante. Os biólogos se amparam nela brilhantemente. E onde essa teoria avança e entra no reino hominal, até o sapiens sapiens, que somos nós, e ela tem o seu brilhantismo. Não dá para falar mal dela. Muitos criticam, mas não dá. Por quê? Porque Charles Darwin, a consciência da época, isso é sempre muito importante, criar, sempre criticam antepassados, mas espera aí, para você criticar um antepassado, seja ele do século passado, 2 séculos, ou Sócrates de 24 séculos, você precisa entender qual a consciência deles e a visão que eles tinham em cima dessa consciência para criar aquele movimento mental. Então não dá para criticar. O que eu quero dizer com isso? Que Darwin se preparou, se postulou essa evolução em cima da macroevolução. O que ele fez? Ele atropelou a microevolução. Mesmo porque à época não se tinha tanta tecnologia para poder avançar nesse microcosmo. E o que ele fez? Ele, para criar isso, ele atropelou gaps. O que seriam gaps? Gaps os cientistas chamam de lacunas. São intervalos que eles não conseguem explicar no processo evolutivo. São elos faltantes de uma corrente. Isso os cientistas chamam de gaps. O gap primordial dos cientistas são como um átomo inanimado com um núcleo coeso e elétrons em sua órbita mantidos pela força eletromagnética e o núcleo mantido pela força nuclear forte pode criar vida. Esse foi o primeiro gap. A partir daí, milhares, quiçá milhões de gaps. Então já expliquei o que é gap. E esse gap é onde tudo acontece na microevolução. Os cientistas já estão alçando voos mais altos. Porque se você não provocar um gap em tudo que você for pesquisar, você não avança. Se é o primeiro gap, o cientista parar e não avançar, ele não vai chegar nunca a lugar nenhum. Então ele atropela aquele gap e vai. E cada vez que a vida vai evoluindo, o avanço tecnológico vai acontecendo, cada vez esses gaps vão sendo completados e vai se avançando e outros vão ficando ou vão surgindo até que tudo vai se tornando coeso e se explique determinado fato ou acontecimento. Que um acontecimento nada mais é do que um fato único e que não se repete. Um acontecimento. Tá. Então vamos entender o que acontece nesse microcosmo. Para que tudo se transforme no universo, é preciso que ocorra uma entropia. Entropia é uma desordem que ocorre em determinado sistema. Vou explicar melhor. Você pega um liquidificador, aí você coloca lá abacate, coloca banana, coloca maçã, coloca açúcar, coloca aveia, coloca granola, coloca fruta X, fruta Y, todas que você quer. 10 tipos de ingredientes. Antes de você apertar para que aquilo se misture, você olha, você continua identificando tudo que tem lá. Abacate, banana, maçã, leite, açúcar, granola, aveia, você identifica. A partir do momento que você acionar o liga,
tudo aquilo vai virar uma entropia. Pra vocês entenderem o que é entropia. Vai virar uma entropia. Uma bagunça, todo mundo se misturando, todo mundo se acotovelando, e pedaço de abacate se abraçando com pedaço de banana, e tudo vira uma entropia. Só que essa entropia, ela sofreu uma transformação. Em que ela se transformou? Numa vitamina. Uma vitamina. Então, quando você vai chamar alguém, você não vai falar, vai lá e toma aquele abacate, banana, maçã, açúcar, leite. Não, não. Aquela entropia gerou naquele determinado sistema, por uma transformação na hora que você apertou o liga do liquidificador, numa vitamina. Então, esquece-se todas as frutas e tem-se agora uma vitamina. Isso é uma entropia. E como ela acontece, que esse é o objetivo do vídeo, como ela acontece nesse microcosmo? Esse microcosmo acontece uma entropia nesse microcosmo. Exatamente para que as coisas aconteçam e se transformem e mudem. Mas o que promove essa entropia? Einstein já dizia que existia um campo invisível, ele chamava de um éter cósmico, que a tudo permeia no universo, e é a partir dele que no microcosmo toda a matéria tangível, que hoje cerca de 4% no universo, ela forma. Mas só que ele morreu sem saber. Tanto é que essa teoria ancora a teoria de tudo. Eu não vou entrar nela para não fugir. Uma hora eu vou fazer uma sobre ela. Foge para a teoria de tudo, que ele acabou falecendo com um monte de dados sobre o peito e não conseguiu explicar. Mas o que acontece nesse microcosmo? Esse microcosmo acontece uma entropia, uma sopa de partículas, só que no universo subatômico, ou seja, aqueles que compõem o núcleo atômico, não é no nanopartícula, no universo do átomo, é no subatômico, nas partículas elementares, muitas do modelo padrão, outras nem descobertas pelos cientistas. O modelo padrão são 12 que os cientistas descobriram. Muitas nem descobriram ainda. Mas elas compõem aquele salto evolutivo. O que vem a ser um salto evolutivo? Naquela sopa, que esse campo promove esse salto evolutivo. Salto evolutivo é quando o elétron salta da sua órbita. Eu tenho umas explicações aí. Depois ele volta. Só que nesse caso, quando um determinado átomo salta da sua órbita, todos saltam ao mesmo tempo. E nessa decomposição e recomposição atômica, eles formam novas moléculas que, por suas vezes, formam novas células e novas vidas. Nessa excitação. Vou te dar um exemplo disso. Os cientistas há décadas tentam descobrir como que um casulo de borboleta, onde uma larvinha construiu esse casulo, em dias específicos, dependendo da espécie da borboleta, sai uma borboleta pronta de lá. O que acontece lá? Uma entropia. Eles já observaram que ali vira uma sopa de partículas, uma sopa biológica de partículas, onde, de repente, elas vão por saltos quânticos, que eles não conseguem pegar esse pequeno intervalo, mas vão conseguir, talvez daqui 50, 60, 70, 100 anos, e ela vai, todas combinações totalmente improváveis, ela forma uma borboleta. Essa borboleta, em pouco tempo, já sai voando. Os cientistas não sabem nem isso. Como é que eles querem descobrir coisas do ser humano? Olha como a gente está longe. Nós estamos longe, mas estamos caminhando. Isso é importante. Estamos caminhando. E onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar que toda a evolução macroevolutiva, ela é acompanhada por uma microevolução. Desde o reino mineral, onde o átomo inanimado, conforme havia falado, cria vida, cria
o reino vegetal, que por sua vez, logo em seguida, porque o reino vegetal, à medida que criou vida, é ato contínuo, o reino animal surge. Bem próximo. Houve um ensaio de bilhões de anos, até que a vida pudesse, o ato inanimado pudesse virar vida. E a partir daí, tronco dos macacos, o nosso reino. Então o que é a excitação? Essa excitação de campo que promove essa evolução, eu chamo de consciência de Deus. Eu arrisco a dizer que é um campo de Higgs. Campo de Higgs foi descoberta uma partícula, que é chamada partícula de Deus, que foi um marketing que fora feito para vender livros. Só que eu acredito que esse marketing tem tudo a ver com Deus. É a minha opinião. Porque ele promove um campo tridimensional, onde, nesse microcosmo dessa evolução de qualquer espécie, excita esse campo e cria uma entropia, e nessa excitação e com essa entropia, forma-se uma nova substância viva, que vai compor uma nova célula, que vai compor um novo ser dentro do campo da espécie a que se destina. Esse é Deus. Deus é uma consciência que Einstein, isso eu estou dizendo, Einstein não soube dizer, os cientistas não descobriram, mas vão, demora muito, mas vão, e ele é o único que faz com que toda essa natureza, porque isso é lei da natureza, esse princípio evolutivo obedece uma lei da natureza, e Deus é a lei da natureza. Ele faz com que essa lei se torne verdade. Deus, eu vejo que sempre quando o jogador de futebol faz gol, aponta para cima. Ele não tem que apontar só para cima. Tem que apontar para cima, para o lado, para o outro lado, para baixo, para trás, para frente. Deus é uma consciência cósmica universal. Ele promove no microcosmo essa construção, essa evolução, essa transformação, essa metamorfose da vida, que ninguém consegue. Outro dia eu assisti um vídeo de uma célula zigoto, onde ela começa, de repente se desmembra, de repente, não tem como fazer o registro. Ela faz 21. Daqui a pouco ela começa a formar órgãos e começam a se acotovelar e tomar posições específicas. É a consciência de Deus atuando no microcosmo, onde ele cria uma entropia, a mesma coisa que o reino animal. Da mesma maneira. Tá? Isso é muito importante vocês terem em mente. Do que Deus sentado na nuvem do nosso firmamento olhando para baixo. Ah, Deus foi feito à imagem e à semelhança do homem. Ele falou que é semelhança física? Semelhança de quê? Psíquica? Espiritual? Nós temos vários corpos, não temos só o corpo físico, temos corpo espiritual, corpo etéreo, corpo astral. A que ele está se referindo? Só que as religiões adoraram falar que da semelhança do homem criaram um barbudão branco sentado na nuvem do firmamento. Tudo bem, se ajudar a humanidade ou quem precise desse símbolo do humano, eu acho válido. Quem sou eu para criticar? Mas quem quiser o voo mais alto na expansão da consciência, pense que a gente se assimila a Deus pela consciência que quando você pensa e sente, você emite partículas subatômicas e essas partículas promovem a sua realidade para a sua vida. E elas se misturam nessas partículas de Deus, porque Deus é o que mais contém matéria no universo. Toda a matéria do universo é Deus. Onde tiver uma matéria,
do tangível ou do intangível, lá estará Deus. E o seu pensamento e o seu sentimento estarão lá. E quando ele aflora em palavras e ações, é a expressão de Deus que você pode ver. Mas às vezes você fala, eu vejo muita gente que eu assisto, converso com muita gente, fala, mas Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Só que existe toda uma construção no pedido para Deus, e essa construção tem que ser feita lá no microcosmo. Esse é o recado final do meu vídeo. É lá no microcosmo, lá naquele seu íntimo, naquela imanência, aquela muralha que tem lá dentro, que ele está tentando quebrar. Calma, ele está falando para você assim, calma que eu vou chegar onde você quer. Continua orando aí que eu vou chegar onde você quer. Só que a pessoa quer tudo imediato, que é o mundo líquido, né? Sigmund Bauman, ele tem 2 livros que falam sobre isso. Mundo líquido é tudo para ontem, quer tudo que aconteça. Não é assim. Não é. E o mundo contemporâneo, ele acelera muito a gente quer tudo rápido, até que Deus haja rápido. Aí você acaba customizando Deus, que as religiões adoram que você customiza Deus. Torna ele pessoal, meu Deus. Aí o subconsciente que fica dono do seu Deus. Mas eu não vou fugir muito do assunto. O recado que fica é o seguinte. Você que está me assistindo foi gerado por uma entropia. Mas não fique triste nem alegre, que eu também o fui. Não só eu, nem você, como todos os corpos do universo foram gerados por entropia, atendendo exatamente aquilo a que a evolução se destina. Tá? E eu vou ficando por aqui, e fiquem com Deus. Até meu próximo vídeo.